aí, você gosta de um aniversário? Uma festinha, um salgadinho quente, um refrigerante, um suquinho gelado, né? Você sabia por que as testemunhas de Jeová não recomendam fazer festa de aniversário? E baseado aqui nesse texto, vamos ver isso mais de perto. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje estamos iniciando nosso 95º vídeo. O texto de hoje é Mateus capítulo 14, de 1 a 12, onde leio da seguinte maneira: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então aqui está o texto da morte de João Batista, hein? João Batista, aquele homem de Deus, né? O precursor, aquele que veio primeiro, né? Aquele que veio antes do grande rei. Ele veio anunciando. Que final, hein? Que final trágico, né? Que final doloroso esse aí. Mas daqui a pouquinho a gente vê essa situação. Eu quero chamar a atenção aqui para Herodes o tetrarca. Herodes o tetrarca é filho de Herodes Magno. Herodes Magno, aquele que mandou matar as criancinhas, tentando matar Jesus. Herodes, o tetrarca, é filho daquele. E foi ele quem mandou matar João Batista. E mais tarde encontrou-se com Jesus e esperava que Jesus fizesse milagres, que o divertisse, aquela coisa. Jesus não deu a menor confiança para ele. E a Bíblia nos diz que Herodes o desprezou. E Jesus foi mandado de volta para ser julgado por Pilatos. É curioso porque a Bíblia nos informa em Atos capítulo 13, logo no iniciozinho, que havia um dos líderes da igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé e Paulo, chamado Manaém, que lá ele é chamado de Colasso de Herodes, isto é, irmão de leite de Herodes, Herodes, o tetrarca. E engraçado, Manaém era um discípulo de Jesus e um mestre na igreja de Antioquia. Ele cresceu, foi amamentado juntamente com Herodes, o tetrarca, mas teve um caminho totalmente diferente. Aqueles dois ladrões crucificados ao lado de Jesus fizeram as mesmas coisas na vida, mas teve um momento que eles se separaram. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. O do céu arrependido. O que foi para o inferno, nada de arrependimento. Foi para o inferno por causa disso. O que eu quero dizer para você é que, às vezes, pessoas andam muito juntas, são criadas juntas, mas às vezes pegam um caminho totalmente diferente. Uns pegam caminhos bons, outros pegam caminhos muito ruins. Herodes, o tetrarca,
ele pegou um caminho igual ao do seu pai, muito ruim. Enquanto que Manaém, que foi criado ali próximo, né? As mesmas influências, ele foi um discípulo de Jesus. Que bacana isso, né? Uma outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, João Batista foi degolado no cárcere. E eu fiquei pensando certa vez assim, engraçado, Daniel era um homem temente a Deus, fiel a Deus, e Deus o livrou da cova dos leões. João Batista era um homem fiel a Deus, temente a Deus, mas perdeu a sua cabeça. Como é que explica isso? Às vezes a gente quer arrumar argumentos bíblicos e faz algumas promessas em nome de Deus quando Deus não faz a gente fazer, ou não pede para a gente fazer esse tipo de promessa, e a gente sai vendendo aí o nome de Deus, colocando palavra na boca da Bíblia, que Deus vai fazer assim ou que vai fazer assado. Deixa eu ler um texto para você que está em Hebreus capítulo 11, que diz assim no verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Só coisa bacana, né? Pela fé. Pela fé aconteceu isso. Continua o livro aos Hebreus, capítulo 11, verso 35. Também uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Engraçado, pela fé também. Em resumo, pela fé, às vezes acontecem grandes sinais e maravilhas. Outras vezes, pela fé, Deus nos dá resistência para o sofrimento. Não é questão de ser fiel, de ser leal, de ser crente ou não. Nada disso. Nada disso. Veja que nós temos dois exemplos aqui importantes. Daniel, Deus livrou da cova dos leões. João Batista, nada aconteceu. Engraçado, né? O importante é você ter fé e viver pela fé. Se vai acontecer uma coisa ou outra, Deus sabe. Eu estou apenas dizendo isso porque às vezes a gente tem mania de ficar pensando que Deus vai fazer uma maneira e às vezes Deus faz de outra. Deus não tem uma maneira só de tratar, às vezes, situações muito semelhantes. Mas, deixa eu dizer uma outra coisa aqui nesse texto. Está vendo aqui? Em Mateus capítulo 14, era dia do aniversário de Herodes o tetrarca. Se você observar lá em Gênesis capítulo 40, no dia do aniversário, da comemoração do aniversário de Faraó, capítulo 40, verso 19, Faraó no seu aniversário mandou degolar também o copeiro, o antigo copeiro dele. Por conta disso, as testemunhas de Jeová disseram, não devemos comemorar aniversário. Por quê? Porque os relatos que temos de aniversário na Bíblia terminaram em tragédias. Não, é verdade, é verdade. Eu não lembro de um outro episódio de comemoração de aniversário. Lembro desses dois. Realmente terminaram em tragédia. Mas a Bíblia está ensinando isso? Que não se comemora o aniversário? Não, muito pelo contrário.
né? A Bíblia está cheia de recomendações de comemorar datas importantes. O aniversário do povo de Israel, do início do povo de Israel e várias outras comemorações. Aniversário, né? Nada disso, gente. Então, é uma data importante? É importante, sim. Então, você quer comemorar o aniversário? Vai depender de como você vai comemorar, né? Aí sim, né? Não é obrigado a comemorar também, né? Tem gente que não gosta de comemorar, tudo bem, deixa assim. Então eu queria dizer para você o seguinte, as testemunhas de Jeová olharam para 2 textos e tiraram uma doutrina. Não, quer dizer que não pode. A Bíblia recomenda que não. A Bíblia não recomenda nada disso, muito pelo contrário, né? Apenas são 2 relatos que não confunda um relato bíblico com um mandamento bíblico. Às vezes a Bíblia relata uma história para ficar registrada e a gente tirar lições dali, mas às vezes não há recomendações sobre isso, ok? Então, Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.